um coração inquieto. Vou repetir isso. Uma porta aberta, mas um coração inquieto. Estou falando da carta do apóstolo São Paulo, a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. É o que nós iremos tratar neste momento. Fica comigo até o final, Deus tem uma palavra outra vez para o teu coração. Aguenta aí, é rápido, pouco tempo, nós estaremos aqui apresentando esta mensagem para a tua vida. Paulo diz assim, versículo de número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, da versão NVI, versículo de número 12, diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, razão para alegria, uma agenda aberta, uma oportunidade de almas. Mas Paulo não encontrou o verso 13. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Olha, Paulo chega em Troade, onde que foi aberta uma porta. Logo, isso é sinônimo de alegria para Paulo. Paulo amava a cooperar, fazer a obra, e era uma oportunidade de uma porta aberta. Todavia, não encontrou meu irmão Tito um sentimento. Paulo tinha o evangelho, tinha a responsabilidade, o grande, maior missionário. No entanto, ele tinha também um relacionamento. A razão de Tito aqui é que Tito estava vindo, ou era para se encontrar, porque estava vindo, trazendo notícias da igreja de Corinto. Por isso que a carta está sendo escrita para os irmãos de Corinto. Então, o que Paulo estava precisando resolver era um assunto de Corinto. Precisaria ganhar mais almas? Positivo. A porta estava aberta, glória a Deus e aleluia. Mas ele estava inquieto, porque ele precisava da notícia da igreja que já estava na cidade de Corinto. Então, por conta disso, ele se sentiu abatido no seu espírito. E ele não ficou em Troade, e ele foi para a Macedônia. Mostra que o amor que Paulo tinha à igreja de Corinto, um amor pastoral. Que aqui é uma expressão pastoral, é um sentimento pastoral. E ele deixou esta oportunidade ali e foi para Macedônia e lá encontrar com Tito para ter as notícias da igreja de Corinto. E quando ele chega lá, o verso de número 14 diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa expressão que Paulo ele está colocando nesse texto, aqui tem algumas lições nesse texto, ele dá graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente. Então ele diz assim, Deus sempre faz com que nós triunfamos em Cristo Jesus. Então, ou de uma forma ou de outra, a condução ou o governo, a direção, o comando, o sustento está nas mãos de Deus. Nunca deixa ninguém, ele não deixa você confundido com nada. Aí ele segue o texto, a parte final, dizendo, por nosso intermédio,
exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento de Jesus Cristo que está em nossas vidas. E ele vai para o verso de número 15, ainda com o mesmo assunto, que é o contexto do verso 14, dizendo: porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Verso 16, para estes somos cheiro da morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Olha, então, o que existe no homem de Deus é uma fragrância do conhecimento de Cristo que exala para a vida eterna. É o evangelho que nos transportamos em nossas vidas. Nós somos os transportadores, os portadores do evangelho. Isso chama-se uma boa fragrância que Deus tem como cheiro de Cristo, aonde o homem de Deus, a mulher de Deus entrar, é o cheiro de Cristo que ali está entrando. Paulo usa esta metáfora para o povo de Corinto. Essa metáfora ela é familiarizada. Por quê? Porque era assim que o comando do exército de Roma tinha os seus costumes. Quando eles iam para guerras, e eles ganhavam a guerra, trazia prisioneiros os seus soldados do adversário. Quando eles entravam na cidade, então eles espalhavam ali a boa fragrância da vitória. Esta fragrância da vitória para os exércitos de Roma, para os soldados de Roma. Fragrância era de vitória, então era um cheiro próprio que exalava com a fragrância da vitória. No entanto, aquele cheiro também demonstrava e apresentava para os prisioneiros como cheiro de morte. Então, para um, cheiro de vitória, para os prisioneiros, cheiro de morte. Paulo pega esta metáfora e traz aqui para colocar no Evangelho a explicação da igreja. Mas aí, a ser portador deste Evangelho, por onde andamos, ele faz uma pergunta aqui. Mas quem está capacitado para tanto? Porque não é fácil. Não é porque você quer. É porque você tem o temor e você, de fato, ama as almas. E você ama a igreja que ganhou para Jesus. Então, o verso de número 17, ele traz aqui um diferencial de quem é e de quem não é, ou seja, do verdadeiro e do falso. E ele fala no verso 17 desta forma: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Não. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Não fazemos do evangelho um mercado, uma mercadoria. Não. Do jeito que nós recebemos, nós enviamos na oração, na consagração, na confiança, no jejum, na graça, para que venha exalar o cheiro da salvação, cheiro de vida. Mas para aqueles que não creem, não deixa de ser o cheiro da morte. Esta palavra é uma palavra que traz alguns contextos. Paulo chega na cidade porque uma porta foi aberta
Mas quando ele chega na cidade para trabalhar, ele não encontra o seu irmão Tito. E é o que ele queria em primeira mão, a notícia da igreja de Corinto. Como ele não encontrou, então ele foi para Macedônia. E aí ele explica toda esta divergência desta viagem até Troade. Então, aí ele traz essa explicação. Nós somos a aroma de Cristo, porque para Deus somos aromas de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. E a minha palavra para você no dia chamado hoje, você tem feito a diferença. Aonde você entra, o que sentem de você? Sente um cheiro de evangelho? Um cheiro de vida? O que sente de você? O que é que você tem transportado? O que você é portador do quê? Você é portador da paz? Você é portador da vida? Você é portador da salvação? Ou você é portador da destruição, da guerra ou da perdição? Quando você entra no meio dos teus familiares, o que exala neste meio? A vida ou a morte? Quando você se reúne no meio dos seus amigos, o que exala de você? Vida ou morte? Então, o texto é bem claro. Para aqueles que hão de salvar, vida. Para aqueles que hão de perder, morte. Mas o que eu não posso é eu chego no ambiente e eu não tenho vida para passar. Só tenho morte. Eu preciso ter vida e oferecer a vida. Quem não quer, fica com a morte. Mas eu tenho que oferecer a vida. Esta é a palavra. Palavra das 7 da manhã para o teu coração. Olha, você pode deixar o seu comentário, se inscrever neste canal, deixar o seu like. Vamos junto levar o Evangelho. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça. Pai Celestial, apresento esta mensagem nas tuas mãos, pedindo a tua bondade, teu Espírito e a tua paz. Sê conosco em nome de Jesus. Amém.